Olá! Esse tutorial é para você que é iniciante no crochê ou que nunca pegou numa agulha e está querendo começar. O objetivo principal aqui é treinar 3 dos pontos básicos do crochê: a correntinha, o ponto baixo e o ponto baixíssimo. Na segunda etapa, depois de você estar com uma peça em pontos baixos pronta, eu vou te explicar como fazer essa costura, também em pontos baixos, e como dar esse acabamento em ponto baixíssimo. Esse formato de bolsa é muito funcional e prática. Uma excelente opção para uma saidinha rápida, onde você vai levar apenas os seus itens básicos. Essas duas peças foram feitas da mesma forma, porém com fios de espessuras diferentes. Tudo isso, além de agulha adequada, nó corrediço, emendas e a confecção da alça, você vai ver no decorrer do vídeo, que será feito em 3 etapas. A primeira, vamos nos atentar à confecção dos pontos. Na segunda, vamos dar formato à bolsa, fazendo a costura e acabamento. E na terceira parte, veremos a alça. Então, mãos à obra. Estou usando um fio de malha residual, onde a composição principal dele é a lycra. É um fio bem fino, mede aproximadamente 1,5 cm de largura. Você pode usar qualquer outro fio, mais grosso, mais fino, barbante ou fio náutico. É um fio com bastante elasticidade, portanto, é preciso ter cuidado para não forçar demais e apertar muito o ponto. O importante é você usar a agulha adequada e colocar a quantidade de pontos necessária para o tamanho que você pretende. E falando em agulhas, vamos entender. Eu estou usando para esse meu fio a agulha número 6,5. O fio precisa ficar encaixado dentro do gancho da agulha. Se você usar uma agulha menor do que a necessária, vai acontecer isso. O fio não vai encaixar dentro do gancho e vai ficar escapando ao fazer o ponto. E se você usar uma agulha muito mais grossa do que o seu fio, o que vai acontecer é que seus pontos ficarão muito largos. E isso vai fazer com que a sua peça tenha buracos e o acabamento não fique bom. Mais uma vez, observem a agulha adequada e como o fio encaixa perfeitamente no gancho. A peça que vamos fazer tem o formato de um retângulo. Vamos fazer carreiras subindo na vertical, depois vamos dobrar, formando a nossa bolsa. E por fim, antes de começar a crochetar, vamos entender as duas formas de segurar a agulha. Algumas pessoas seguram a agulha por cima, como eu estou mostrando aí. Outras seguram por baixo, como se estivesse segurando um garfo. Se você está começando agora, você deve escolher a que for mais confortável para você. Agora sim, vamos começar. O primeiro ponto a fazer, neste caso, é o nó corrediço. Você deve encaixar a agulha por baixo do fio e girar 360 graus, formando um Ezinho. É a primeira laçada na agulha. Vamos fazer mais uma vez para ficar bem claro e observando todos os detalhes. Primeiro, a gente precisa prender o fio entre os nossos dedos para dar firmeza ao encaixar a agulha por baixo dele. Cada pessoa tem a sua forma de prender. Você também precisa encontrar a que te dá segurança. Lembrando que ao mesmo tempo que você prende o fio para dar firmeza, você também precisa soltar, ele precisa escorregar por entre seus dedos. Vamos então ao nó corrediço novamente. Encaixe a agulha por baixo, dou uma volta de 360 graus, formando a primeira laçada na agulha. Agora, puxo o fio que vem do novelo com o gancho da agulha, passando por dentro dessa laçadinha que estava na agulha. Pronto, está feita a minha primeira correntinha. Agora, o fio já vai estar mais firme e eu vou repetir esse processo. Puxo o fio que vem do novelo com o gancho da agulha e passo por dentro da laçada que estava na agulha. E assim, vou fazendo até o número de correntes que eu pretendo ter de largura da minha bolsa. Com bastante calma e paciência, tente fazer todas as laçadas e correntinhas de um mesmo tamanho. Aqui estou fazendo as correntinhas, segurando a agulha como se segura um garfo. Cheguei aqui num total de 10 correntes. Vamos entender essa contagem.
Aquele primeiro nó que nós fizemos, o nó corrediço, ele pode ser contado como um ponto ou não. Eu prefiro contar quando estou usando fios mais grossos. Agora vamos conhecer bem e entender a correntinha. O lado direito da corrente fica com duas perninhas aí e tem o desenho de um elo mesmo. Olha aqui onde estou contornando com a agulha, vocês percebem que tem o desenho de um elo. É o lado direito da corrente. Agora o lado do avesso. No avesso nós temos uma voltinha sobressalente, onde estou passando a agulha por baixo. Em algumas receitas, nós tecemos pegando uma argolinha do lado direito, como estou mostrando aí. Em outras, nós pegamos essa argolinha sobressalente que fica no lado do avesso. Aí, o lado direito fica com duas perninhas por baixo da agulha e tecemos ali no avesso. Se eu pegar do lado direito uma perninha, as outras duas vai ficar para baixo. E agora, uma pausa para dizer: se você é iniciante ou está começando hoje, é hora de treinar. Já entendeu como faz uma correntinha? Treine, treine, porque a repetição leva à perfeição. Agora que você já está craque nas correntinhas, eu vou começar com os pontos baixos. O ponto baixo vai ser tecido voltando sobre essa correntinha que nós fizemos. Eu tenho aqui 10 correntinhas, que é a largura da minha bolsa. Porém, para eu voltar tecendo, eu preciso fazer mais uma, que corresponde à subida. Ela vai ser a corrente que vai dar a altura para eu fazer o meu primeiro ponto. Olhando de outro ângulo, já pensando por onde eu vou começar a tecer. A correntinha que eu fiz a mais, essa corresponde à subida. E eu vou continuar tecendo nas argolinhas de trás da correntinha. Por que é importante ter uma de subida? Porque ela vai dar a altura que eu preciso para fazer os pontos. Nessa correntinha que eu fiz para subir, eu não vou tecer. Eu vou tecer na argolinha de trás da próxima. Lembrando que essa que eu fiz é só para dar a altura do ponto. Vamos lá. Vou ajustar o fio na agulha para o ponto não ficar largo. Inserir a agulha por dentro daquela argolinha de trás da correntinha. Laço o fio na agulha e puxo com o gancho por dentro da argolinha de trás da correntinha. Pronto, fiquei com 2 fios, 2 laçadas na agulha. Laço novamente, com o gancho da agulha, puxo o fio do rolo por dentro das 2 laçadinhas. E tá pronto o meu primeiro ponto baixo. Então, vamos continuar nosso trabalho. Vou inserir a agulha na alcinha da próxima correntinha, onde eu mostrei ali. Laço o fio que vem do rolo com o gancho da agulha e dou altura, para que ele fique do mesmo tamanho do outro ponto. Agora, laço o fio do rolo e passo por dentro das 2 perninhas que estavam na agulha. Então, vamos continuar repetindo esse processo. Inserir a agulha na argolinha de trás da correntinha e vamos ver por baixo como fica. Olha, as 2 perninhas por baixo da agulha. E vou repetir. Laço o fio, dou altura, é importante guardar esse termo. Da altura é levar o fio até a altura do ponto que está ao lado e fechar o ponto puxando a laçada. Quando nós puxamos a laçada e fechamos um ponto, observe que forma uma correntinha sobre o ponto, que a gente chama de cabeça do ponto. Qualquer ponto que você finalizar vai ter esse formato. Continuando essa carreira, vamos tecendo pontos baixos até o final. Inserindo a agulha na laçadinha de trás, puxa o fio do novelo, dá altura, puxa novamente o fio do novelo e fecha o ponto, até a penúltima correntinha.
tecendo na última correntinha. Lembrando que eu já disse que a gente pode usar como um nozinho ou pode tecer nela. Eu prefiro tecer. Para tecer, a gente precisa entender. Lembra também que eu preciso deixar duas perninhas para o lado de baixo. Então, eu vou separar a perninha de cima, olhando se está certinho na parte de baixo. E aí, é nela que eu vou inserir a minha agulha, puxar a laçada e fazer o ponto. Então, ajustei o fio na agulha, inseri na laçadinha, conferi ali se está certinho e pronto, é só fazer o último ponto. Ajusto todos os fios, inclusive o de baixo, que eu acabei de tecer, para ficar certinho o ponto. O fio de cima e está pronta a minha primeira carreira. Aqui estão os 10 pontos que eu acabei de fazer. Observe que o formato da cabeça do ponto é o formato de uma correntinha. Logo, contando as correntinhas, estou contando o número de pontos. Vamos para a segunda carreira. Assim como na primeira, eu preciso subir para fazer os pontos. Para isso, eu faço uma correntinha. Ela é a minha subida. Agora, eu vou pegar o meu trabalho e virar como uma página de livro, da direita para a esquerda. Trabalho virado, correntinha de subida aqui. Vamos inserir a agulha entre um ponto e outro, bem nesses espacinhos onde eu estou te mostrando. E a agulha deve passar por baixo das duas argolinhas que formam a correntinha da cabeça do ponto. Tudo entendido? É só seguir tecendo os pontos. Mais uma vez. Porém, vou desmanchar esses 2 pontos. Não é pegadinha. É que eu pretendo explicar para vocês aqui como já fazer a segunda carreira arrematando essa ponta de fio ali, o fio inicial. Deixo a correntinha de subida ali no cantinho, vou inserir a minha agulha por dentro das duas perninhas da cabeça do ponto e pegando aquela perninha lateral do último ponto baixo. Com o gancho da agulha, puxo a pontinha do fio por dentro do ponto. E agora ele vai ficar aqui preso e eu vou tecer os outros pontos, prendendo ele por cima dessa carreira. O desafio agora desta segunda carreira é tecer os pontos prendendo o fio ali. Então, retomo, ajusto a correntinha que eu já tinha feito na minha agulha, viro novamente o trabalho, já sei onde inserir minha agulha, passo a agulha por baixo das duas laçadinhas da cabeça do ponto, vou prendendo o fio, segurando ele ali, da forma que eu conseguir, laço o fio do rolo e fecho o primeiro ponto. Olha o fiozinho ficando preso ali dentro e escondidinho. Mais uma vez. Entendido como prendemos o fio? Vamos recapitular, mostrando aqui que onde inserir a agulha, que vai pegar sempre por baixo das duas argolinhas da cabeça do ponto. Lembrar de manter o fio justo na agulha, não deixar ele frouxo para o ponto não ficar largo. Laçar, prendendo o fio do arremate por dentro das laçadas e formando pontos na mesma altura. Não esquecer de dar a altura. Agora que a pontinha tá pequenininha, vou deixar ela ali arrebitadinha para depois eu mostrar para vocês como a gente vai cortar, esconder, colar, tá bom? Presta atenção aqui no último pontinho, porque às vezes ele fica meio escondidinho. Para isso, a gente confere. Lembra que no meu tem 10 pontos, vou contar se eu fiz os 10 pontos sobre os 10 de baixo. Agora, terceira carreira. Repetindo o padrão. Correntinha de subida, viro o meu trabalho, observando aqui onde vou inserir a minha agulha, entre um ponto e outro, os espacinhos ficam ali bem visíveis, a correntinha de subida, dando a altura dos meus pontinhos,
e é só seguir crochetando. A partir de agora, até a última carreira que você fizer, é só repetição. Ponto sobre ponto, mantendo o fio preso, soltando ele aos poucos, dando a altura adequada, não fazendo apertado demais nem largo demais. Desmanche quantas vezes for necessário para manter a regularidade e você vai seguir repetindo esse padrão, fazendo correntinha para subida, recomeçando a nova carreira, conferindo sempre a quantidade de pontos até o tamanho que você deseja. Enquanto vou fazendo aqui a quarta carreira, também vou falar sobre o fio. Se o seu fio for mais grosso que o meu, provavelmente você está usando uma agulha mais grossa e os seus pontos vão ficar maiores. Se você estiver usando um fio mais fino, você também vai estar usando uma agulha mais fina e os seus pontos vão ficar menores. E isso vai interferir no tamanho da peça. Então, vou deixar aqui a medida da minha peça. Ela está ficando com 12,5 centímetros de largura. Mas, se você pretende uma peça mais larga, você coloca mais pontos. Se você pretende uma peça menos larga que a minha, você coloca menos pontos. Lembrando que a minha proposta para essa bolsa é um tamanho que caiba um celular e algum item pequeno, como um batom, uma chave, um cartão. E para encerrar o tutorial de hoje, eu vou recomendar agora que você treine. Treine o ponto baixo, treine a correntinha novamente, desmanche quantas vezes for preciso e faça até ter pontos uniformes e bonitos. E aguarde a próxima aula para a gente finalizar essa bolsa linda.